De repente, alguém apareceu aqui. O rosto de Wang Bo ficou pálido e ele gritou: quem é você? E quem sou eu? Quando você se infiltrou em nossa equipe 5? Os três olharam desconfiados ao redor, mas a pessoa não estava em lugar algum. Zhu Daiyu perguntou: o que você disse? Wang Bo murmurou: é impossível. Houve muitos incidentes recentes. Poderia ser um problema nervoso? Por que não simplesmente vamos? Quando estava prestes a entrar no carro, a pessoa de repente sentou-se bem ao seu lado. Wang Bo ficou com suor frio, seus olhos se voltaram para a pessoa e ele disse: você não precisa ficar tenso. Você pode usar a conexão telepática para falar comigo. Eles não podem ouvir de qualquer maneira. Aos olhos deles, você está apenas tagarelando para si mesmo. Eles acham que você está louco. Wang Bo usou telepatia. Quem é você? Por que eles não podem vê-lo? Nós não somos inimigos, na verdade, estamos na mesma equipe. A pessoa respondeu: na verdade, esta também é a primeira vez que eu falo diretamente com você assim. O que importa se estamos no mesmo nível? A formação de você e Zhu Daiyu é toda por minha causa. É a nossa ciência e tecnologia. Também foi minha escolha para você e Zhu Daiyu se tornarem os viajantes do tempo. Ao ouvir isso, Wang Bo ficou chocado. Foi você? Vendo Wang Bo distraído ao volante, alguém achou que havia algo errado e perguntou: você está bem? Wang Bo sorriu e respondeu: nada, apenas perdi o foco por um momento. Wang Bo ligou o carro e disse: por que eu? Zhu Daiyu já se aproximou do nível infinito total, não seria melhor para ele te encontrar? A outra pessoa respondeu: eu sei que você ainda tem muitas perguntas. Mas agora, não tenho tempo suficiente para te responder. Eu também não posso aparecer diante de você por muito tempo, ou isso vai perturbar ele. É hora de acabar com o jogo. Wang Bo perguntou: quem é ele? É um deus da morte? Você é o deus Sol Apolo? A outra pessoa sorriu ironicamente e disse: um deus? Na verdade, Dai Wei já lhe contou aproximadamente sobre a situação. É verdade, meu nome é Apolo. Meu oposto é realmente Onixus. Quanto aos deuses, na verdade, nós também temos vida. É apenas que nossas expectativas de vida não são as mesmas. Assim como os mortais, seu tempo é tão curto que eles podem apenas louvar sua própria vida em um momento fugaz. E nós vemos os mortais, assim como eles veem o tempo fugaz. Quanto a Onixus, ele é meu irmão mais novo. Wang Bo ficou surpreso. Apolo olhou para fora e continuou: em nossa terra, ele e eu estamos em níveis diferentes. Isso se deve ao fato de ele causar a travessia do tempo por pessoas. Vocês são aqueles que escolhemos para detê-lo. Vocês, claramente com tanto conhecimento científico e técnico, com expectativas de vida tão longas, por que deixariam o mundo se tornar assim? Honestamente, não estávamos inicialmente interessados em vocês. Porque mesmo em milhares de anos, vocês não poderiam superar ou alcançar nosso nível. Mas porque o mundo não é suficientemente iluminado, ele foi alvo de Onixus. É porque não é suficientemente iluminado, mas em breve vocês entenderão o porquê. Agora, falar demais também confunde os outros. Você também é um solucionador de quebra-cabeças, não é? Além disso, eu melhorei, então por que ainda sou eu? Você ainda não respondeu à minha pergunta. Originalmente, não tenho certeza se sou você, mas em algum momento você revelou a essência deste mundo. A partir de então, ele começou a prestar atenção em você. Assim como eu. Wang Bo perguntou suspeitosamente: o que eu disse? Sem resposta. Wang Bo se virou e não viu Apolo em lugar nenhum. Ele não pôde deixar de xingar alto. Guiyan perguntou, espantado: o que aconteceu, Wang Bo? Wang Bo soube que estava um pouco constrangido e riu: não é nada, haha. Vamos lá. Não muito depois, Wang Bo e todos saíram do carro. O que é isso?
É tão nojento. Guian cheirou e disse, é até mais forte que da última vez. É esse o cheiro de carne podre sendo lavada? Tão forte? Agora estou apenas nos arredores de Shanjing. De fato. É o cheiro de carne em decomposição. Dentro há zumbis, e também humanos. Wang Bin ficou surpreso, o cheiro de humano e zumbi. E você consegue diferenciá-los? Que tolice! Não é difícil diferenciar. O cheiro de cadáveres humanos é como o fedor de um animal doente, um odor nauseante muito mais forte do que o de um zumbi normal. É como o cheiro de camarão podre seco. Mas o odor normal e putrefato do rei zumbi não é tão distinto. É apenas o cheiro de carne humana normal, deixada para apodrecer por muito tempo. Wang Bo elogiou, você é incrível. Você caçou muito, então, é claro que pode diferenciar. Talvez você esteja em contato próximo com eles, então não consegue sentir o cheiro, certo? Agora este nariz é como as enormes narinas de Shanjing. Dentro, há uma mistura de odores humanos e zumbis. Wang Bo se sentiu enjoado. Lá dentro, de onde o cheiro putrefato vinha, Tu Dongxin voluntariamente virou a cabeça e riu, visitantes estão aqui. Então eu preciso entretê-los um pouco. Do outro lado, Wang Bo disse, em conclusão, precisamos ir até o acampamento de Shanjing. Atrás de Wang Bo, Xiao Yu de repente apontou, Wang Bo, tem algo atrás de você. Wang Bo olhou para trás, há 4 grandes tonéis de vinho atrás dele. Não sei quando eles apareceram. Ele se aproximou curioso, tonéis de vinho? Por que há 4 tonéis de vinho aqui? Zhu Daiyu alertou, cuidado. Essas 4 coisas basicamente não combinam com o ambiente aqui. Pode haver uma armadilha. Wang Bo levantou a mão para quebrar a luz, então eu vou quebrar a luz. De repente, uma mão se estendeu de dentro do tonel de vinho para detê-lo. Wang Bo exclamou surpreso, o que é isso? Zhu Daiyu gritou rapidamente, isso não é um tonel de vinho, é o inimigo. Wang Bo pulou rapidamente para trás e gritou alto, Destiny. O que é isso? Partes do corpo começaram a emergir dos tonéis de vinho e pularam na frente dele. Zhu Daiyu disse, todos os 4 são reis zumbis. Xiao Yu não conseguia acreditar, faz apenas um mês que eu saí daqui, e já houve tantas mudanças? O que Zhu Daiyu viu não era um rei zumbi, mas uma pilha de ouro, certo? Não deveria ser dito. Wang Bo. Você recua e deixa que eu cuide disso, eu fui derrotado por essas 4 criaturas. Antes que Wang Bo pudesse responder, ele imediatamente avançou contra os 4 reis zumbis. Imediatamente, os 4 reis zumbis uniram as mãos, 2 deles cuspindo algum tipo de substância oleosa de suas bocas. Os outros 2 pularam, e os 2 que cuspiram fogo de suas bocas se combinaram com o óleo para criar uma gigantesca bola de fogo. Zhu Daiyu resfolegou e invocou seu sistema espacial. A espada maléfica demoníaca foi trazida à tona e um golpe da espada limpou o fogo. É só isso? Tragam seu ouro à minha porta então. Mas assim que o pé de Zhu Daiyu tocou o chão, ficou preso na substância pegajosa. Zhu Daiyu rapidamente pulou para trás. Wang Bo correu para o seu lado. Zhu Daiyu olhou para baixo e amaldiçoou com raiva, certo? É corrosivo o suficiente. Tudo em mim virou sujeira, o ouro se transformou em cinzas, e os explosivos estão todos arruinados. Wang Bo franziu a testa, olhe para a coisa que está jorrando. O que é isso? Não importa o quanto você cheire, é o cheiro de óleo podre. É uma concentração muito alta de zumbis de óleo. Também possui propriedades corrosivas. Parece que não podemos simplesmente usar ataques de fogo indiscriminadamente. Parece que este chão está cheio de zumbis de óleo. Wang Bo perguntou, eu tenho imunidade ao fogo agora. Posso simplesmente passar por aí? Não, você não pode. Parece que este zumbi de óleo não queima completamente. As coisas que estão sendo expelidas ainda não estão queimadas.
Além disso, está se estendendo continuamente. Quanto mais esse óleo queima, mais ele produz. Então, não podemos tomar um caminho diferente? Eu não quero que o ouro escape das minhas mãos. É bom se houver algo bloqueando o caminho na nossa frente. Temos que suportar isso. Judayu de repente prestou atenção em Gu Yan e Xiao Yu. Ele se virou para Wang Bo e perguntou: aqueles dois provavelmente são ambos zumbis reis de alto nível, certo? Wang Bo assentiu: sim, parece que ambos são zumbis reis de alto nível. Não é ótimo? É uma grande sorte desta vez. Wang Bo rapidamente franziu a testa: espere, o que você quer dizer com isso? Judayu não respondeu, ele olhou para Gu Yan Xiao Yu e perguntou: você quer salvar seu líder? Há uma situação agora. Embora possamos contornar, não é necessário. Se vocês puderem cooperar um pouco, poderemos passar por ali. Gu Yan acenou com a cabeça: sim, se pudermos ajudar, não há problema. O que você precisa que façamos? Judayu apontou para trás dele: este zumbi de óleo é um pouco difícil de lidar. Precisamos que vocês bloqueiem a frente para limpar o caminho. Todos vocês estão no nível de zumbi rei, um pouco de dano deve ser suportável, certo? Wang Bo não queria aproveitar seus amigos, então ele xingou Judayu: do que você está falando? Não podemos simplesmente contornar? Gu Yan Xiao Yu também duvidou e perguntou: precisamos ir em frente para bloquear o dano? Judayu franziu a testa e disse em voz baixa: vocês realmente não entendem nada. Com tanto ouro bem ao nosso lado, não vale a pena mostrar um pouco de compaixão com eles? Hoje, eu direi tudo aqui. Se vocês me bloquearem agora, eu vou lidar com vocês também. Se eles ousarem correr ou se vocês fugirem com eles, eu vou lidar com todos vocês. Wang Bo cerrou os dentes: exatamente. A pessoa de quem Long Lao Zong me lembrou é Judayu. Quase esqueci como Judayu realmente é. Tu Dongxi apareceu e riu: haha, é hilário. Não há necessidade de eu intervir, vocês podem lutar entre si. Lutem e quando tudo terminar, eu ajudarei vocês a lidar com as consequências. Wang Bo estava duvidando de quem era essa pessoa, então ouviu Xiao Yu atrás dele dizer: esse é o taoísta ali. Ouvindo isso, Wang Bo imediatamente perguntou: então é você? Você é o número do experimento do Dr. Leng. Tu Dongxi respondeu orgulhosamente: eu sou o número 7. Qual é o meu verdadeiro nome? Meu sobrenome é Liu, meu nome é Uhua. Depois de atingir o quase imortal, mudei meu sobrenome para Tu. Apenas me chame de Tu Daoísta. Parece que o número 6 ainda foi derrotado em suas mãos. Você é bastante formidável. No começo, eu sugeri a ela que colaborasse com você. Você vê, ela mudou de ideia? Tu Dongxi olhou para a expressão inocente de Wang Bo, sorriu e disse: você realmente é um garotinho ingênuo. Você ainda se atreve a nivelar um lugar tão grande como a cidade Tiantang, Não é tão simples. Wang Bo ficou surpreso: você também estava lá? Por que você não disse isso e eu não teria ajudado? Se eu persistir em ajudar, isso não seria desrespeitoso para o rank 6 estrelas? Eu ainda tenho princípios, sabia? Parece que nesta idade, minha visão não é tão boa. Vocês dois estão atrás um do outro. Eu disse: como vocês poderiam estar tão bem acostumados assim? Anteriormente correndo, acontece que estão procurando aliados? Parece que, Wang Bo, você realmente tem um talento para encontrar aliados. Wang Bo sussurrou: Judayu, vamos deixar de lado nossas antigas rixas. Vamos lidar com esse cara juntos agora. Vamos descobrir o resto depois. Finalmente, lidar com esse taoísta é parte de sua responsabilidade, junto com o rei zumbi ao seu lado, certo? Eu não vou fazer parte, tudo bem? Mas não toque nos meus amigos. Judayu concordou relutantemente: está bem.
Pela sua aparência, ele poderia ser o rei zumbi supremo exaltado. Tu Dão-shi continuou, se você quer que eu mostre o caminho para você, eu posso fazer isso, mas se conseguiremos salvá-lo depende de vocês. Até eu estou temporariamente perdido com ele. Wang Bo perguntou suspeitosamente, o que você quer dizer? Tu Dão-shi puxou um item de sua manga, dizendo, deixe-me verificar. Eu lembro de ter trazido isso comigo antes de sairmos. Depois de remexer por um tempo, ele tirou um item. Ao exclamá-lo, parecia que ele realmente o havia trazido consigo. Parece que ele tirou algo. Judayu se virou e perguntou, onde está seu líder antes de vocês saírem? Gu Yan respondeu, ele ainda está em. Antes que ele pudesse terminar, Tu Dão-shi de repente sacudiu o sino em sua mão. À medida que os sons do sino ecoavam, o chão sob os pés dos quatro tremeu. Rapidamente, um grande buraco apareceu no chão. Sem tempo para se preparar, os quatro caíram para baixo. Xiao Yu gritou, Wang Bo, eles pegaram minha pá. Não podemos ficar separados. As pás estavam enroladas em Gu Yan e Judayu. Wang Bo estava na parte de trás, tentando pegar uma pá. Ele estava claramente frustrado, nós caímos juntos como um time, por que vocês caíram mais rápido que eu? Nesse momento, uma mão gigante protraiu-se da parede e atingiu Wang Bo com força. Wang Bo apenas conseguiu dizer destino antes de ser lançado contra o outro lado da parede. Xiao Yu exclamou horrorizada, Wang Bo. Judayu gritou, parece que fomos armados desde o começo. Com isso, os três continuaram a cair abaixo. Do lado de Wang Bo, a parede se quebrou. A mão gigante empurrou Wang Bo para outra área. Assim que Wang Bo foi empurrado para dentro, a mão parou. Que diabos foi aquilo agora? Ele se perguntou. Wang Bo murmurou para si mesmo e então caiu na água. Ele rapidamente levantou a cabeça para fora da água. Onde estou? Existe um espaço tão grande sob a superfície de Shanjin? Mas estamos todos apenas na periferia de Shanjin, ainda não dentro da cidade. No deserto, também há um rio subterrâneo, e um espaço tão grande não é estranho. Da última vez que vim, descobri que o planejamento da cidade deste mundo é o mesmo que o de Shanjin. De acordo com as palavras de Judayu, provavelmente estou perto da cordilheira de TRNGLNH. Seguindo o TRNGLNH, a fortaleza da cordilheira de TRNGLNH, pode ser possível voltar para Shanjin. Devemos ainda procurar o grupo Gu Yan primeiro. Depois de um tempo, Wang Bo nadou até a margem. Ainda bem que a margem não estava longe, caso contrário, não saberia quanto tempo teria que nadar. Não esperava me molhar aqui assim. É uma sorte que meu atributo de fogo possa me secar diretamente. Depois disso, Wang Bo olhou para o grande braço acima. Ele não saiu, mas em vez disso cobriu o buraco. Ele murmurou, só posso seguir um caminho diferente. Eu me lembro de quando costumava sortear prêmios, parecia que sempre ganhava alguns podres. Não esperava que fossem úteis agora. O espaço aqui é bastante profundo. Enquanto Wang Bo caminhava, ele gritou, Judayu, Xiao Yu, Gu Yan. O taurista nos separou intencionalmente por algum motivo? A distância até o topo é muito profunda, até um rei zumbi teria dificuldades para pular. É bom que eu possa voar. Caminhando um pouco mais, uma escada apareceu à frente de Wang Bo. Ele parou e ponderou, por que há uma escada aqui? Essa sensação estranha. Poderia ser uma armadilha? Deixe pra lá, só há um caminho. Agora o mais importante é encontrar rapidamente eles. Como é este lugar? Parece um túnel de tumba em um filme, não é? As pedras neste túnel já estão velhas. Poderia realmente estar em uma tumba? Assim que terminou as escadas, Wang Bo franziu a testa e olhou à frente. Ei, o que é isso? É um monte de carne? Por que parece um galho de árvore grudado na parede? Desgostoso. Poderia ser que as tumbas antigas agora têm carne crescendo nelas?
Mas já temos zumbis, então talvez tumbas com carne crescendo nelas não sejam tão estranhas, certo? Nesse momento, uma sombra passou rapidamente na esquina. Wang Bo percebeu isso prontamente. Ele não se apressou para perseguir, mas em vez disso caminhou passo a passo até a esquina. À sua frente, uma criança vestida com roupas antigas sorriu para ele. He. Por que de repente há uma criança aqui? Wang Bo se perguntou em seu coração. A criança disse, 1 parte carne, 2 partes pele, 3 partes osso, caverna bode. Wang Bo murmurou, que diabos é isso? A criança continuou, suprema esfera da transformação violeta, 5 órgãos eliminados, 6 desejos sangue acendendo a pureza primordial. Wang Bo, você vai morrer. Wang Bo franziu a testa, esta escultura parece um zumbi da dinastia Qing vestido. Nesse momento, atrás de Wang Bo, 2 zumbis estavam rastejando pelo teto do túnel subterrâneo. Wang Bo imediatamente se virou, dando um passo para trás assim que os 2 zumbis atacaram. Ele deu um tapa com a palma de vaja de grande força. O jovem zumbi com dentes afiados atacou. Ele riu e exclamou, Wang Bo. Wang Bo. Wang Bo enfiou uma tocha na boca do zumbi e gritou, sua voz é muito irritante. Cala a boca. Vou te dar uma prova de fogo. Xiao Mo perguntou, qual nível eles são, rei zumbi? Xiao Mo gritou, oh não, mestre, estou danificado. O sistema não consegue mais me consertar automaticamente. Está tudo bem. A partir de agora, vou tratá-los como os reis zumbis supremos para lutar. Chamas irromperam ao redor de Wang Bo. Ele gritou, furacão flamejante. O rei zumbi infantil foi queimado, gritando e chamando o nome de Wang Bo. Wang Bo deu um soco, e com um grande estrondo, o rei zumbi foi esmagado contra a parede. Wang Bo franziu e olhou para dentro. Inesperadamente, ao lado deste corredor havia um espaço vazio. Ele olhou para trás, para os 2 corpos deitados no chão, não se movendo mais. Parece que esses monstros parecidos com zumbis são apenas zumbis normais, ou talvez zumbis especiais. Parece que este rei zumbi taoísta é de alta classe. Wang Bo caminhou para dentro da parede, mas não encontrou o discípulo taoísta em lugar algum. Wang Bo não sabia onde ele estava, mas realmente era espaçoso aqui. Talvez este zumbi tenha saído daqui. Na porta estavam 2 estátuas de pedra de bestas guardiãs. Não muito diferentes das bestas guardiãs nas tumbas que ele havia lido nos livros de história. Agora estou realmente um pouco confuso. É o tempo do Apocalipse ou o nosso tempo moderno? Normalmente, as bestas guardiãs estão em frente às portas do palácio. É daqui que você entra nas portas do palácio. Mas não importa. Judayu e os outros ainda podem estar na tumba. Tu Dong-shi está atualmente aparecendo em algum lugar, cercado por toda a carne, ainda faltando um pouco de sabor. A pílula de alquimia está quase formada, agora pode refinar a pílula de alquimia. Agora é a sua vez. Capturar humanos reais para Shanjing não é simples. As pessoas que enviamos foram bloqueadas pela tola equipe de caça-demônios, e aquelas balas congelantes são eficazes contra zumbis ou o rei zumbi. Neste momento, uma garota está sendo controlada por 4 crianças zumbis, implorando constantemente, por favor. Não faça isso, por favor me deixe ir. Tu Dong-shi segura um osso com a cabeça de dragão, aproximando-se lentamente, está tudo bem, isso vai acabar rapidamente. Ouça-me, você pode se tornar uma fada no futuro. A garota desesperada continua implorando, por favor, não me mate, não me mate. Eu farei tudo o que você quiser, eu obedecerei. Tu Dong-shi acariciou suavemente a cabeça da menina, SHH, não tenha medo assim. Se você tem medo, então leia comigo 1 parte de carne, 2 partes de pele. As 4 crianças mortas-vivas, em uníssono, começaram a ler, 1 parte de carne, 2 partes de pele. A menina fechou os olhos e disse, seguindo 1 parte de carne, 2 partes de pele. Tu Dong-shi levantou um osso e continuou a ler,
3 partes de osso, caverna bode. A menina leu, seguindo 3 partes de osso, caverna bode. Tu Dão Shi riu. Atrás disso, havia também o supremo reino da transformação violeta, 5 órgãos eliminados e 6 desejos sangue acendendo a pureza primordial. Com um baque, ele agitou o osso, e sangue fresco espirrou. Do outro lado, Wang Bo vagava ao longo do corredor próximo à parede. Este lugar não parece grande, por que há tantos corredores sinuosos assim? Ele pensou que haveria uma entrada na frente do portão, mas após entrar, era mais um corredor. Depois de caminhar por um tempo, não parecia que toda a área estava cheia de gases tóxicos, como em um filme. Talvez já tivesse sido ventilado, talvez o recente surto de vírus não tenha sido utilizado por ninguém. Olhando para a parede, Wang Bo de repente a golpeou com força. Que diabos, o que ele estava pensando? Já é o fim do mundo, isso realmente importa? Quebrando a parede, Wang Bo sentiu que algo estava errado. Ele rapidamente puxou a mão de volta, estava coberta de sangue e carne. Como poderia haver algo assim dentro da parede? O cheiro era a fonte da decomposição. Nesse momento, um oficial apareceu. Ele disse: os 3 talentos representam o céu, a terra e a humanidade, os 3 luminários representam o sol, a lua e as estrelas. Wang Bo olhou e perguntou: quem é você? E o que há dentro da parede no momento? Seu telefone tocou no bolso de Wang Bo. Wang Bo se assustou e tirou o telefone. Isso mesmo, eu esqueci que ainda tenho meu telefone. Wang Bo não se deu ao trabalho de ouvir o nome cadáver de um oficial na outra linha. Alô, Ju Dayu, onde vocês estão? O que? Moyan, como assim? 30 minutos atrás, Moyan estava respirando com dificuldade, com 2 armas nas mãos. Droga, se eu soubesse antes, teria chamado os reforços. Entrar no covil do inimigo com apenas algumas pessoas. Como é que há tantos reis zumbis nesta tumba? Zumbis são fáceis de lidar, mas eu não consigo lidar com os reis zumbis, mesmo que meu mestre tenha me ensinado algumas técnicas. Meus pontos de atributo não são baixos agora, mas no final ainda não sou um viajante do tempo. Ainda tenho um pouco de munição congelada, primeiro vou usá-la e depois vou descobrir o que fazer. Silencioso por um momento, Moyan percebeu que não havia mais zumbis, pensando que havia lidado com sucesso com o grupo de cadáveres infantis. Ele lentamente olhou para cima e de repente viu um cadáver de criança, de frente para ele e sorrindo. Moyan imediatamente usou o grande palma do Tathagata do Grande Sol para afastar o cadáver da criança. Nesse momento, o rei zumbi começou a rastejar. Moyan cerrou os dentes, há muitos deles. Espere um pouco pelos discípulos taoístas chegarem aqui. Não tenho muita energia espiritual restante para usar a grande palma do Tathagata do Grande Sol. Com isso em mente, Moyan imediatamente se retirou, com vários cadáveres infantis o perseguindo até que ele chegou a um cruzamento. Ele parou porque havia outro grupo bloqueando o caminho à frente. Nesse momento, várias bolas cor-de-rosa dispararam repentinamente de detrás, cercando o grupo do rei zumbi e impedindo-os de se mover. Um cadáver infantil virou-se para trás após quadra-o até alguém. Um braço de borracha voou, rapidamente cuidando de todo o grupo do rei zumbi. Moyan viu a pessoa se aproximando e gritou alegremente: Mestre! Mestre, como você sabia que eu estava aqui e veio me procurar? Ju Dayu resmungou: procurar você? Para quê? Eu fui atraído para cá. Na verdade, é você quem está procurando. Por que você está aqui? Recentemente, há alguns reis zumbis muito poderosos em Shanjin. Ele não só gosta de capturar zumbis e reis zumbis comuns, mas também quer entrar em seu território para capturar humanos comuns. Se os reis zumbis comerem humanos, eles o comerão diretamente. Ao contrário, é melhor capturá-los. Finalmente, descobrimos que as pessoas capturadas foram todas trazidas para cá. Ju Dayu murmura: pessoas capturadas? Sim, as pessoas que trouxe comigo não são muitas.
Desta vez, elas também foram alvo, foram levadas por aquele rei zumbi. Agora ele enviou este grupo para cá para me capturar, capturar você? Para criar e comer você? Eu não sei ao certo. Mas a coisa que ele enviou para cá, ninguém quer comer. Judaí olhou para trás e perguntou, você sabe como sair daqui? Não sei. Os túneis aqui se interceptam como um labirinto. Estou correndo há muito tempo, mas ainda não consigo encontrar uma saída. Você tem alguma ideia, mestre? Tentei forçar meu caminho pelos túneis aqui, mas as paredes são todas de carne e sangue. O cheiro é como a decência nas redondezas de Shanjing. O cheiro se espalhou para fora? HM, você sabe a origem de tudo isso? Sim, o ex-capitão da equipe de caça-fantasmas, Guy Shi, se tornou o rei zumbi. Esse cheiro é causado por ele, disse Judaí pensativo. De fato, deve ser ele. Moyan perguntou curiosamente, o que você está dizendo? Exatamente. Mestre, por que você está aqui? Você está dizendo que fomos enganados a vir aqui por alguém? Wang Bo e eu viemos a Shanjing para lidar com Guy Shi, mas fomos enganados pelo rei zumbi. Agora estamos separados um do outro. Moyan ficou surpreso, Wang Bo também veio. E o mestre também foi enganado. Judaí estava irritado, o que você está dizendo? Você está procurando a morte? Moyan sabia que estava sendo imprudente, então riu e disse, ha, vamos apressar e encontrar Wang Bo. Neste momento, um cadáver de um oficial apareceu e disse, as 3 talentos representam o céu, a terra e a humanidade, as 3 luminárias representam o sol, a lua e as estrelas. Moyan olhou para ele e perguntou, o que é isso? Quando apareceu? Que tipo de coisa é essa? Devemos apenas lidar com isso diretamente. Antes que ele pudesse terminar de falar, Judaí correu para frente e cortou o cadáver de um oficial em pedaços, dizendo, que absurdo é esse? Deuses falsos, demônios falsos, as 3 talentos representam o céu, a terra e a humanidade, as 3 luminárias representam o sol, a lua e as estrelas. De repente, uma voz veio de trás, fazendo o cabelo de Moyan se arrepiar. Seu mestre ainda não está morto, ele ainda está atrás de nós. Judaí se aproximou lentamente de Moyan e, com uma espada, cortou o cadáver de um oficial ao meio. Mas o corpo do homem se dividiu e outro cadáver de um oficial apareceu, dizendo, as 3 talentos representam o céu, a terra e a humanidade, as 3 luminárias representam o sol, a lua e as estrelas. Moyan ficou chocado e perguntou, não acabou ainda? Não estamos enfrentando demônios? Judaí murmurou as palavras os 3 talentos na boca da outra pessoa, e então se virou para perguntar a Moyan, ei, você sabe o que são os 3 talentos? Oh, acho que é adivinhação. Não tenho certeza também. Adivinhação? Perguntar a você é um pouco difícil, esquece, vou ligar para ele, embora realmente não queira. Moyan ficou sem palavras, o Wang Bo tem telefone? Por que você não liga para ele logo de início? Judaí respondeu, ligar para ele é a mesma coisa que você. Talvez ele tenha esquecido de me ligar. Ok, olá, Wang Bo. Eu adivinho que te dei um telefone e você esqueceu, certo? Mas isso não é o mais importante. Há um problema perto de mim agora. Tem algumas coisas que preciso perguntar a um estudante como você. Wang Bing perguntou curiosamente, o que está acontecendo? Diga logo. Algo muito estranho apareceu diante de mim, chamado os 3 talentos. Essa coisa não pode ser morta, e adicionar a ela não vai ajudar. Embora essa coisa não esteja nos atacando agora, pode atacar de repente. Então, o que exatamente são os 3 talentos? Wang Bo olhou para o nome Os 3 Talentos à sua frente e respondeu, bem, Judaí, minha formação na faculdade é engenharia. Além disso, onde eu apareci, havia também uma pessoa estranha, talvez também um dos 3 talentos. Então, os 3 talentos apareceram ao seu lado?
Wang Bo respondeu, isso mesmo, na face, está escrita a palavra céu, com base no céu, terra e humanidade que ele disse, talvez terra ou humanidade sua esteja por aí. Zhu Daiyu olhou para cima para o nome na face e respondeu, isso está correto. Onde eu estou também é terra. É mesmo? Vou liberar o alto-falante. Vou tentar do meu lado primeiro. Wang Bo abriu a chama varrendo, para o nome os 3 talentos, então bateu a palma do grande poder Vajra, com um estrondo alto. O nome os 3 talentos se partiu e se dispersou. Wang Bo pensou que já havia resolvido esse nome, então se virou, de repente seus olhos se arregalaram e murmurou, isto. Zhu Daiyu perguntou apressadamente, o que aconteceu, Wang Bo? Wang Bo respondeu, ele se partiu. Como assim, até as roupas podem se dividir? Zhu Daiwei ficou sem palavras e disse, este é o lugar para você me zombar? Neste momento, os corpos dos 3 talentos se transformaram, com muitos olhos grudados em sua carne, parecendo extremamente grotescos. Eles murmuravam em suas bocas, fogo, 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 não quero fogo, não quero fogo. Sua boca é tão nauseante, que tipo de demônio é esse, Zhu? Zhu Daiyu rapidamente perguntou ao Wang Bo, como você está aí? O rosto de Wang Bo ficou roxo, e ele gritou, eles se transformaram, feijões verdes. Eu acendi apenas um pouco de fogo. Um dos 3 talentos balançou a carne para atacar. Wang Bo abaixou a cabeça para desviar, raios vermelhos emitindo de seus olhos. Wang Bo continuou pulando, esquivando-se e evitando, as partes atingidas pelos raios vermelhos estavam corroídas. Wang Bo franziu a testa, é o sangue que jorra, ou o quê? A corrosão é tão forte? Wang Bo se aproximou e exclamou, olá, suas mercadorias, o redemoinho flamejante está aqui. Apenas uma ilusão, essa é a lâmina afiada, com um golpe, Wang Bo cortou uma explosão de sangue fresco, com propriedades corrosivas muito fortes. Wang Bo pensou por um momento e disse, talvez esse sangue seja semelhante aos tonéis de vinho lá em cima, mas eles não eram zumbi óleo, em vez disso, parece que reduziu alguns problemas. Wang Bo correu para frente e acendeu ferozmente, afaste-se, o fogo está vindo. Com um baque, mais um homem foi morto por Wang Bo, e seus olhos saltaram. Ele perguntou, onde está Zhu Daiyu? Zhu Daiyu disse, ele não conseguiu suportar os ataques desses monstros, finalmente não aguentou. Se tivéssemos atacado mais cedo, teria sido melhor. Sim, Xiao Yu, onde estão eles? Estávamos a caminho, encontramos uma mão grande, ela me separou deles, o túnel está aqui. Se você prestar atenção, também encontrará sangue e carne escondidos dentro, o sangue e a carne de Guixi. Eu suspeito que, atrás da lápide neste subterrâneo, esteja todo o seu sangue e carne. Se analisarmos um pouco, este lugar inteiro se tornou parte do seu corpo. Wang Bo ficou maravilhado, isso é uma parte do corpo de Guixi? Como você sabe? Porque encontrei o seu infeliz discípulo, Mo Yan. A equipe de caça-fantasmas confirmou isso. Mo Yan riu e disse, finalmente se lembrou de mim, né? Olá, Wang Bo. Mo Yan. Isso é ótimo, você sabe onde estamos? Como saímos daqui? Mo Yan respondeu, agora, eu não sei como sair, porque mudamos de ideia. Agora sou apenas eu sozinho. Wang Bo ouviu e seus olhos se arregalaram, achei que tinha encontrado uma esperança. Mas Mo Yan continuou, mas aqui parece ser um túmulo antigo, quando nos tempos antigos, o 10º documento da nossa equipe de caça-fantasmas mostrava que antes do apocalipse, era o maior segredo. Zhu Daiyu perguntou, há um maior segredo aqui? Mo Yan acenou, isso mesmo, parece ser de tempos antigos, de alguma civilização. Como posso dizer, as coisas nessa civilização são um pouco semelhantes àquelas do filme Os Ghouls. Wang Bo ficou chocado, o quê? Este mundo também tem os Ghouls? Sim, na época era bastante famoso. Muitos jovens gostavam desse estilo. O seu mundo também tem isso? Não está errado, na era em que vivo, essas coisas ainda são populares.
Continue falando. O que aconteceu depois? Com base no que está escrito nas escrituras secretas, não é exatamente assim. É apenas que gosto de chamá-la assim. Não só Shanjin, mas lugares ao redor do mundo também têm tumbas antigas relacionadas a isso. A especulação de departamentos envolvidos anteriormente pode indicar que, antes mesmo do surgimento dos humanos, alienígenas deixaram suas marcas na Terra. Wang Bo ficou maravilhado. Alienígenas? Zhu Daiyu pensou consigo mesmo, tudo isso está relacionado? Vendo Dai Wei em um estado contemplativo, Mo Yan perguntou curiosamente, o que há, mestre? Nada, continue falando, a situação aqui está relacionada aos alienígenas, disse Zhu Daiyu. Na verdade, eu não prestei muita atenção, essas coisas agora estão armazenadas nos arquivos da equipe de caça-fantasmas. Se todos estiverem interessados, depois que sairmos, podemos visitar a equipe de caça-fantasmas, Apollo sorriu. Parece que você já deu um passo em direção à verdade, não é? Wang Bo se assustou, virou-se rapidamente e gritou, sou eu. Zhu Daiyu ouviu o grito e perguntou, o que houve, Wang Bo? O que aconteceu do seu lado? Wang Bo olhou para o espaço vazio à sua frente e disse, nada, acho que vi alguém atrás de mim. Se for o caso, desligue a máquina primeiro e, em seguida, chame de volta. Depois de dizer isso, Zhu Daiyu desligou o telefone. Wang Bo suspirou e murmurou, certo, então eu também. Justo quando estava prestes a falar. Ele se levantou abruptamente, sentindo um pressentimento. Por que você sempre finge ser um deus ou um demônio? Você é um demônio? Não. Apenas eu posso vê-lo. Talvez você seja apenas a minha ilusão, Apolo balançou a cabeça. Eu não sou uma ilusão, nem uma alucinação. Posso me comunicar diretamente com você através do seu sistema. Pessoas normais e viajantes do tempo naturalmente não conseguem ver. Ei, Apolo. Se você criou o sistema, não pode simplesmente corrigir meu sistema diretamente? Apolo balançou a cabeça e riu. Você ainda está confuso? Não acabou ainda. Confuso? Do que você está falando? Quando eu era jovem, já tinha visto através das ilusões quando estava em um estado de desapego, não estava mais turvo. Apolo suspirou e disse como um estudante, você sempre diz que tudo é obscuro. Como a confusão e a dúvida podem ser a mesma coisa? O que você entende sobre a cultura do nosso país? Aos olhos do nosso povo, ainda somos deuses. Além disso, muito do seu conhecimento foi transmitido a você por nós no passado. Além disso, tenho observado você por milhares de anos, e meu entendimento sobre você é maior do que o seu. Quando você retornar ao mundo mortal, você saberá o que é a dúvida. Wang Bo reclamou, ainda tenho pelo menos 10 dias antes de voltar. Você não pode consertar isso para mim? Apolo insistiu firmemente, depois que você voltar, decidir se consertar ou não significa que você quer desafiar os deuses. O que isso significa? O significado por trás das palavras, eu coloquei o mapa aqui dentro da sua formação. Quando o momento chegar, você pode confiar na formação para guiá-lo para fora. Você também pode contar a Zhu Daiyu sobre a minha situação. Acabou de haver uma pessoa normal ao telefone, por isso não deixei você continuar falando. Wang Bo tirou o sistema espacial e disse, certo, certo. Obrigado, então agora sou eu. Suas palavras pararam por ali e Apolo desapareceu sem deixar vestígios mais uma vez. Certo, eu vou encontrar Zhu Daiyu e os outros primeiro, disse Wang Bo. Um tempo depois, Mo Yan seguiu atrás e reclamou, mestre, estamos caminhando há tanto tempo, por que ainda não encontramos uma saída? Estamos presos aqui para sempre? Como poderíamos ficar presos assim? Se realmente não conseguirmos sair, exploda este lugar, de qualquer forma temos que lidar com esse Karagishi no final. Antes de terminar de falar, viu Wang Bo saindo de um caminho lateral. Zhu Daiyu realmente encontrou você, exclamou Zhu Daiyu. Wang Bo, como você nos encontrou?
Eu tenho um mapa detalhado, respondeu Wang Bo. Eu te contarei assim que estivermos do lado de fora. Vamos sair primeiro. Oh! Você tem um mapa? Então vamos sair e continuar conversando. Todos seguiram o mapa de Wang Bo e continuaram em movimento. Depois de um tempo, um forte fedor pairou no ar. Wang Bo e Mo Yan não puderam deixar de tapar os narizes. Qual é esse cheiro diante de nós? É realmente horrível. Parece que podemos ter chegado à saída, ou a algum outro lugar, Mo Yan reclamou. É essa a saída? Por que parece tão sinistra? Do lado. É uma caverna de carne. Zhu Daiyu perguntou, você tem certeza de que não pegamos um caminho errado? Não acho que sim, eu segui o mapa. Ou talvez algo tenha acontecido aqui dentro. Isso significa que há apenas uma possibilidade, que o mapa também está errado. Wang Bo murmurou, Apolo, você está nos enganando? Mas não parecia uma piada. Ele disse, esse cheiro podre é exatamente como o que sentimos lá fora. Isso pode ser a fonte. Talvez Gishi esteja dentro. Vamos entrar e ver, isso é realmente carne. Está realmente nojento. Mo Yan estava suando profusamente. Ele não aguentava mais esse cheiro podre, e estava prestes a vomitar. Ao caminhar alguns passos, ele viu a situação dentro. Wang Bo exclamou, o que é isso? Parece um pedaço de carne, misturado com vários cadáveres. Isso também é a mutação de Gishi? Tudão, que sabe quando, já estava de pé dentro e disse, não, não, não. Isso não pode ser considerado como a mutação dele. Estes são todos remédios de cadáver, junto com a medicina humana que cultivamos. Agora você chegou ao nosso salão de refino de medicina. Os três se viraram para olhá-lo. Zhu Daiyu agarrou a espada demoníaca do mal e disse, estive te procurando há muito tempo, obedientemente deixe-me te matar. Oh! Então você também é um viajante do tempo, Wang Bo perguntou curioso. Você e Zhu Daiyu já lutaram antes? Não. Eu sou como você. Tu Dongxi continuou, sendo capaz de assumir a forma humana e derrotar muitos de nossos discípulos taoístas, assim como ser capaz de se transformar em muitas armas sem fundamento. Isso não é também um viajante do tempo? Acontece que nossa medicina humana está quase completa. Se pudermos usar um viajante do tempo como ingrediente final, pode ser um sucesso definitivo. Wang Bo perguntou, que tipo de pílula é essa? O significado literal é apenas uma pílula feita do cultivo humano. Você tem uma pílula de humano inacabada atrás de você? Eu usei 187 pessoas como medicina, mas nenhuma foi completada. Comparado aos outros, é muito mais fácil fazer as pílulas de zumbi e de rei zumbi. De qualquer forma, agora é fácil consegui-las, há muitas delas. Wang Bo arregalou os olhos em horror, usar pessoas e zumbis como medicina? O que você quer fazer? O que eu quero fazer? O que mais eu poderia fazer? Sou um alquimista, claro que tenho que cultivar pílulas. Se não fosse por Gishi, esse nome mutado, e a confusão em seu coração, eu definitivamente não poderia ter feito a pílula do rei zumbi. Correto, você também é como ele, há confusão em seu coração também. Wang Bo murmurou para si mesmo, estou confuso? Mo Yan perguntou curiosamente ao Wang o que ele quis dizer. Wang Bo não respondeu, mas perguntou, quem é você, afinal? Tu Dongxi juntou as mãos e disse, meu verdadeiro nome é Liu Wuhua, tenho 23 anos. Eu fui ao Monte Buda estudar o Tão e li a frase dizão uma grande árvore sem raízes não ficará alta há 76 anos. Quando meu tempo de morte se aproximava, de repente senti tudo no mundo. Felizmente, cultivei até a pequena cidade, dei 99 passos para dentro e 132 passos para fora. Wang Bo e Mo Yan abriram os olhos como pratos. 132 passos depois. É verdade? Agora que você ainda é jovem, ele realmente poderia se cultivar para se tornar imortal? Tu Dongxi franziu a testa e enfatizou,
por que não pode ser feito? Até que o desastre aconteceu, e todos se tornaram alguém diferente, nem humano, nem demônio. Acho que é porque eu vi os segredos do céu e da terra, então está é a retribuição que está caindo. Até que conheci a doutora Lang, eu entendi, se você deseja cultivar o caminho do céu, deve primeiro cultivar o caminho da humanidade. Sem cultivar o caminho da humanidade, você não encontrará as árvores infinitas. Humanidade. Você transforma pessoas em drogas, está é a humanidade que você cultiva, por que não pode ser feito? Então eu disse, desde que eu conhecesse a doutora Lang, tudo poderia ser mudado, sua técnica, permitindo-me arrancar uma nova vida do poder do rei zumbi, rejuvenescendo-me como se eu tivesse renascido. Quanto a cultivar a humanidade, eu uso seu sangue e carne para sustentar minha ascensão, não é isso também cultivar a humanidade? Desde os tempos antigos, muitos cultivadores usaram seres vivos para seu próprio benefício. Enquanto houver sangue fresco, o terror pode ser induzido, e poderia ter sido completamente erradicado por Qin Shi Huang há muito tempo. Mas eu percebi, aqueles cultivadores são os verdadeiramente certos. Wang Bo ficou atônito. Qin Shi Huang. O seu mundo também tem Qin Shi Huang? Como você pode perguntar isso? O seu mundo também tem Qin Shi Huang? Oh! Agora entendi, essa é a sua confusão. Você sente que este mundo é muito semelhante ao mundo em que você está? Pode-se dizer que eles são completamente iguais. Você duvidou no começo se estava sonhando? Você teve uma pequena dificuldade em distinguir qual mundo é mais real, certo? Ao ouvir isso, os olhos de Wang Bo se abriram. Tudão Shi riu alto, haha, haha. Eu realmente acertei. Parece que você é muito adequado para ser usado como ingrediente medicinal para a alquimia. Tenho que dizer que você é o ingrediente medicinal mais perfeito. Ingrediente medicinal? Por quê? Por causa da mutação de Qi Shi. Ele absorveu completamente este palácio subterrâneo. Agora estamos dentro do corpo dele. Vou usar o corpo dele como forno de alquimia, e com você o corpo morto como remédio guia, podemos refinar o elixir. Wang Bo sussurrou, estamos dentro do corpo de Qi Shi. Ele olhou para a pilha de carne sob seus pés, tudo isso é corpo de Qi Shi. A voz de Ju Daiyu estava fria, por que perder palavras com um lunático assim? Basta cortá-lo diretamente e estará resolvido.